Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre como se preparar para concursos públicos. Se você quer investir na sua carreira e conquistar novos sonhos, esta é a entrevista ideal para você. Acompanhe com o nosso entrevistado, o professor Cláudio Unes, todas as dicas e a preparação ideal para quem quer prestar algum concurso público. O professor Cláudio Unes é professor de História e Direito de pós-graduação na Universidade Estácio de Sá e na Universidade São Caetano do Sul, pós-graduado em docência e também trabalha com assessoramento de empresa e gestão educacional, além de coordenar e ministrar aulas em vários cursos preparatórios para concursos públicos, civis e militares. Seja bem-vindo a este nosso bate-papo, professor Cláudio Unes. Obrigado, Daniel. Obrigado aí a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado também pelo convite e é um grande prazer aí e uma honra estar com vocês aí nessa jornada. Prazer é todo nosso. Unes, tem uma melhor idade ou uma idade ideal para prestar concurso público ou para começar a se preparar? O ideal mesmo é quando você constata que aquilo ali vai ser realmente a realização para a sua vida. É a carreira que você quer, que você identifique. Nós podemos separar o concurso militar, porque esse normalmente há um vínculo de idade. Uhum. E normalmente quando você ingressa diretamente no nível superior, tem um batente ali para você entrar, então você não deve esperar muito tempo. E a molecada, os jovens, a categoria infanto-juvenil no início das escolas militares, eles, muito jovens, 14, 15, 16 anos, ingresso ali naqueles colégios, às vezes de nível fundamental e até de segundo grau. Logicamente que na área do concurso público civil existem limitadores, mas hoje a lei, tem que ter uma lei fixando limitadores para a entrada. Fora isso, nós não temos limite de entrada para o concurso civil. Então, você pode, no momento que vier essa expectativa e vontade do concursando, ele pode realizar. A ressalva é só no concurso militar, como eu falei. Ok. E como é que se deve estudar para concurso público e por onde eu começo? Daniel, aqueles que identificarem o concurso do adequado, que você tem um apontamento do perfil do concurso que você queira ingressar. Muitos, por passarem a ser concurseiros, eles acabam identificando, não, eu quero fazer o concurso para a área de segurança pública, então ele pega aquela vertente de matérias que são comuns a alguns concursos, Polícia Civil, por exemplo, do Distrito Federal, como tem agora, a Polícia Federal, que o governo federal está anunciando devagarinho que nós vamos ter edital de pronto, a Polícia Rodoviária Federal, que o presidente da República há pouco falou que vai vir com 2.000 vagas agora no final de dezembro de 2020, início de 2021. Então, esses concursos têm vamos dizer assim, uma espinha dorsal de conteúdo. E aí, muitas pessoas identificam e começam a iniciar o estudo por essa espinha dorsal. Então, esta metodologia, vamos dizer assim, essa identificação do conteúdo e daquele concurso que você queira fazer está muito atrelado a você também avaliar o edital. Porque, às vezes, o concurso da área de tribunais, como eu falei, da área de segurança pública, da carreira militar, mas também, às vezes, você fala assim, não, eu sou engenheiro e quero fazer só com a minha específica de engenharia.
E aí você tem que começar a ver agências reguladoras, prefeituras, governos estaduais que têm cargos que a sua específica tenha um peso maior em prova, e você canaliza o estudo em cima daquele edital. Então, como o concurseiro deve se planejar e se preparar para iniciar em seus estudos? Então, essa identificação para o início de estudo, essa identificação do edital traz uma maior qualificação para ele. Eu não sei se isso vai ser à frente um objeto de sua pergunta, mas também as bancas organizadoras são interessantes esse concurseiro identificar. Pega o edital anterior, identifica o conteúdo que cai naquela prova. E eu gosto muito de, como hoje teve o advento da pandemia, as pessoas tinham um pouco de ojeriza ou até obstáculo, não tão atrativo estar no online ou estar pela internet estudando. Hoje, muitos alunos, até o jovem mesmo, que às vezes tem esse obstáculo, prefere a aula presencial para o concurso, hoje ele já identifica-se ali dentro. Então, eu aconselho plataformas de vários professores que você identifique em plataformas, em mídias sociais, em plataformas da internet, que viabilizem aulas gratuitas. Você começa a pegar aquele conteúdo, um exemplo da minha área, direito constitucional, direito de garantias fundamentais. Aí você pega uma aula ali no YouTube, pega uma aula numa plataforma ou na internet em um site preparatório de concurso que te dão aquele petisco com a gratuidade, te dão aquela aula de forma gratuita, e você começa a identificar aquilo realmente que lhe proporciona e que mais lhe atrai ali em cada concurso, principalmente com relação ao conteúdo. Ok. Aí, feito esse planejamento, que estratégias o concurseiro deve adotar? Eu acho muito importante, eu vou pegar a palavra que você usou bem, feito o planejamento e a estratégia. Eu gosto muito de identificar, e é um conselho para todos vocês ouvintes aqui, aquele que é pai e mãe e responsável que vai identificar isso para o seu filho, ou aquele que vai se tornar um concurseiro, ou até já é. Você tem 24 horas no dia e, em princípio, a semana tem 7 dias. Você deve, eu fico brincando, mas o teu horário biológico tem que passar a ter um estudo, um contato com conteúdo programático. Então, você fazer um planejamento inicial, porque você é igual um treinamento de um atleta em performance numa natação, num futebol, no basquete. Isto é continuidade. Ele começa com 15, 20 minutos, 30 minutos, às vezes você trabalha naquele horáriozinho de intervalo, no seu café, ou naquele intervalo ali do almoço que você almoçou e tem aquele meio descanso. Começa a identificar ali um conteúdo, começa a ter contato de 15, 20 minutos. Aí isso tem que ir aumentando progressivamente. O importante, eu fico brincando às vezes com o aluno, quando a gente dá essa parte de planejamento, você tem que sentir a vontade, você tem que sentir aquele arrepio, você tem que sentir a falta. É igual beber uma água, é igual uma necessidade fisiológica, você tem que ter a necessidade de realizar aquilo ali. O estudo é realização, o estudo é continuidade. Então, ele tem que se planejar, pega o edital, como você falou, estrategicamente, ele disseca o edital inicialmente, principalmente no conteúdo programático, e o aluno não pode esquecer. Eu já peguei ali classe gramatical em português, já está visto. Nada, vamos dizer assim, tudo que você ver estudando, sempre terá alguma coisa que vai te fazer falta. Então, não deixe passar conteúdos, um exercício que você apareceu novo naquela vertente. Vai exercitando em conjunto com conteúdo programático. Sim, sim. No início, 15, 20 minutos, 30 minutos, passou para 1 hora, às vezes não tem, Yunis, eu estou estudando, eu não tenho tanto tempo, eu estou com 1 horinha e tal, faça 2 questões além do conteúdo, 3 questões, e aí progressivamente
você vai tendo contato com o conteúdo, vai aumentando essa carga, e nesses 7 dias da semana você fazer um planejamento de alcance. 3 horas diárias, 4 horas diárias, logicamente aqueles que têm trabalho, têm a vida social, é pai e mãe e está estudando para o concurso, usa o horário de sábado e domingo da sua folga para você dar esse desconto daquilo que você não pode fazer a mais no seu dia de estudo. Bom, então a gente já fez o planejamento, já estudou a melhor metodologia e estratégia. E agora, existe uma forma ideal para estudar? Tem gente que gosta de silêncio total, outros de ouvindo música, alguém vendo televisão. Isso depende de cada indivíduo ou é obrigatório seguir uma certa linha? Uma passagem que tu fez na pergunta é perfeito. O estudo, Daniel, é para concurso público principalmente, quando a gente estuda didática, psicologia, na área infantil, quando a gente está se formando em licenciaturas para dar aula, nós passamos muito de algumas necessidades de formação do ser humano. E às vezes você impõe ao ser humano algumas coisas que ele tem que passar por aquilo para ele ter um aprendizado adequado. É um pouco diferente do concurseiro. O cara que é concurseiro, ele já tem um ponto positivo, ele quer estudar. Então, o estudo, ao meu ver, pedagogicamente para o concurseiro, é o que você falou, é personalíssimo. É a forma que ele tem mais adequada de estudar. Eu estava numa live esses dias, conversando com um professor amigo e dá aula comigo, o professor Rodrigo Mota, de Direito Administrativo, ele falou: Yunis, eu vou te contestar. E ele colocou muito bem, ele falou assim: eu gosto de estudar ouvindo heavy metal, mas só que todos os ouvintes agora têm que parar e pensar. Tudo aquilo que for incentivador, aquilo que eu falei para você, você tem que arrepiar, você tem que ter vontade de estudar, que levar você ao caminho do estudo, ele é bem-vindo. Então, por exemplo, você está com um rádio ligado e ouvindo uma música, você consegue fazer aquilo e desenvolver uma atividade mental junto com o estudo. Às vezes você está passando um brinquedo, ou mesmo um dado, ou a própria caneta nos dedos. Aquilo ali não há problema nenhum. O problema é você estar concentrado. Eu gosto muito de falar quando você passa deste patamar, que vai estar ali no primeiro mês, segundo mês, de 1 hora, 2 horas, para um tempo maior estudando sozinho, que você deve estar sentado a uma mesa concentrado. É muito melhor, Daniel, que você tenha 1 hora de estudo concentrado do que 3 horas toda hora interrompendo e fazendo alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, você falou aí do meu currículo. Eu fiz o concurso militar quando eu era muito jovenzinho, muito criança, 15, 16 anos. Eu gostava muito de parar toda hora e a geladeira pegava leite gelado para comer com biscoito de chocolate. Era uma vontade que eu tinha. Aí um dia, estudando com colegas num curso preparatório, que a gente estudava de manhã na sala de aula do turno regular e à tarde estudava com esse grupo de amigos antes de começar o cursinho preparatório de reforço à noite. Aí ia para a sala de aula à tarde. Aí os colegas falavam assim: pô, Yunis, você para muito toda hora para comer. Isso talvez esteja te interrompendo. É o que eu estou falando a vocês. Você tem que se policiar. Então, se aquela paralisação está te causando um dano e você está vendo isso, você deve modificar essa tua metodologia. Lógico, parar uma vez em 2 horas para poder ir num banheiro ou mesmo parar e mastigar alguma coisa, 5 minutos, 10 minutos, não tem problema nenhum. Agora, você paralisar 2, 3 horas de estudo, 5, 6 vezes toda hora para comer, tem alguma coisa errada nisso aí. Logicamente que tudo dentro da tua qualificação, que você tenha uma alimentação saudável, algo salutar, você deve, uma coisa importantíssima, você deve dormir as horas de sono que o seu corpo e a sua mente pedia. Se você dorme com 7 horas e se sente bem ao acordar, 6 horas, 5 horas, você não pode deixar que o cansaço, o sono atinja o teu psíquico. Isso é importante também a cada um quando está fazendo esse planejamento e essa estratégia personalíssima de estudo. Tem gente que rende melhor numa determinada hora do dia também, né?
Exatamente, bem qualificado por você. Eu tenho um dos meus filhos, ele gostava muito de estudar só na parte da noite, de madrugada, que ele fazia, pai, eu fico centrado, eu não ouço nada, é um horário que eu me sinto bem em estudar. Logicamente que ele tem que ter um desconto desse sono em outro horário, e o dia dele socialmente, trabalho, a escola regular, às vezes até mesmo um momento de educação física, tem que se adequar e tem que deixar o seu corpo e a sua mente saudável. Você também não pode extrapolar só em estudo e esquecer o resto. Você tem que ter um equilíbrio mental e do corpo também junto com trazendo no teu horário biológico, o horário de estudo também. Você chegou a comentar aí sobre banca e tal, então acho que normalmente todo concurso tem uma banca, né? Explica pra gente o que é banca, quais são as principais bancas de concursos, e o que é mais importante saber dessas mais importantes, assim, eu saber delas, então, eu tenho que saber. Bem colocado por você. Eu estava em discussão também numa outra live um dia desses, falando sobre banca. E nós temos algumas, que é a Sebrasp, que é a antiga CESP-UNB. Hoje nós temos a AOCP, que entrou. Nós temos a FCC, temos a própria FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a própria Sesgran Rio. Então nós temos estas bancas que normalmente nós podemos caracterizar que são tradicionais, mas nós temos bancas novas hoje entrando. Nós temos que nos adaptar a ela. O importante hoje, estudando, é você conhecer realmente a banca do teu concurso. Então, por exemplo, vou pegar uma área militar aqui. O cara vai fazer a prova para oficial do bombeiro. Qual é a banca, Iones? A banca é a UERJ, lá no vestibularzinho da UERJ, vamos supor. Então, ele já tem uma tradição naquela banca. Então, você pode se basear muito naquela banca para esse estudo. Outra coisa, uma banca como a Sebrasp, que é a antiga CESP-UNB, você tem uma metodologia que, quando você tem uma afirmativa, essa afirmativa vale 1 ponto. Ele, tradicionalmente, ele faz concurso com ABCDE de resposta, mas a tradição dele, 70%, 80% das provas, quando vem banca do Sebrasp, você tem uma afirmativa e no final da afirmativa você tem que optar por certo ou errado. Você achura, quer dizer, pinta aquela bolinha de C ou E. Se você disser que aquela afirmativa está certa e ela estiver errada, você não ganha o ponto. Você fica negativo em 1 ponto. Se você não chutar a afirmativa, você não ganha e nem perde, você zera. E, logicamente, se aquela afirmativa é uma afirmativa errada e você optou pela opção do erro, você ganhou 1 ponto. Ao contrário, o censo também. Se a afirmativa está certa e você optou pela afirmativa como certa, você vai ganhar o ponto dela. Então, o que eu quero dizer com isso? O chute nessa banca é um risco. Na banca ABCDE, quando você tem resposta de ABCDE, você já tem algumas metodologias de curso preparatório e até da tua vivência que você às vezes elimina. Essa daqui é absurda, tal. Você fica entre 3, entre 2, até mesmo para a opção da sua resposta. Mas uma banca como a Sebrasp, que é a antiga CESP-UNB, você tem esse pequeno problema, que é um grande problema, em chutar. Então, quando você identificar um concurso, você pega, por exemplo, nós estamos em 2020, Iones, o último concurso foi de 18, e nós tivemos um em 16. Se a banca for a mesma, você pode iniciar os seus estudos, você deve iniciar os seus estudos pela metodologia daquela banca. Como se comportar, o que cai de conteúdo, tem prova discursiva. Como é que vai ser na hora a prova discursiva? Ele lhe dá a prova discursiva para você fazer aquela redação junto com a prova objetiva? Ou ele aplica a prova objetiva hoje e outro dia ele tem, para aqueles que foram qualificados ali, a prova subjetiva ou a prova discursiva? Então, é uma obrigação do concurseiro ler o edital e conhecer a banca. A banca, às vezes, tem uma metodologia muito interessante, quem se tornar concurseiro, para a prova de português. Iones, cai muito texto com coesão e coerência. Concurso militar, por exemplo, hoje já temos isso, mas você cai muita pergunta de certo e errado, divisão silábica, ortografia.
coisas que hoje os concursos públicos civis, eles estão adotando uma metodologia de maior praticidade, de coesão e coerência dos textos e fazendo o link de um texto com o outro e até mesmo identificando a classe gramatical de uma palavra com a classe gramatical na linha daquele outro texto que você avaliou. Então, isto tudo é o que você bem falou, analisando o edital e a vida pregressa dos concursos que aquela banca, através, lógico, da contratação por aquela administração pública, veio a realizar e entregou para ela a realização do concurso. Então, é um conselho muito bem colocado, e você perguntou muito bem, um conhecimento da metodologia da banca. Agora, fiquem bem atentos quem vai se tornar concurseiro ou quem é concurseiro. Quando você tem uma banca determinada, vou dar um exemplo aqui, é ficção. É a Polícia Federal, quem está aplicando é a Sebrasp. Na próxima vai ser a FGV. Você pegue concursos, você entre no site da FGV, veja concurso que tenha daquele nível, é concurso para delegado de polícia, é concurso para agente de polícia, é concurso para analista judiciário. Você pegue um concurso ou uma prova daquele nível correlato da classe ou do cargo que você está tentando, para você agora se ambientar à nova banca que está sendo contratada, porque já está tendo o anúncio que é aquela nova banca que está vindo. A música de hoje. Sucesso. Chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada aqui ao nosso bate-papo. E como diz a letra desta canção, nós somos os campeões, meus amigos, e nós continuaremos lutando até o fim. E a música escolhida de hoje é We Are The Champions, com a banda Queen, na apresentação feita no Live Aid em 1985. Não saiam daí, já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir. Não sai daí. Esplendor Entrevista. Volta já. Voltamos. Você está ouvindo Esplendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre como se preparar para concursos públicos, com dicas valiosas contadas pelo professor Cláudio Yunes. Yunes, fazer um curso preparatório é melhor ou estudar por conta própria? Qual dos dois? Daniel, aquela parte do requisito personalíssimo em estudar, para quem conseguir, vamos dizer assim, dar o start da necessidade de estudo, quando você tem muita carência didática, quando você está com conteúdo, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem mais simples, muito fraco de conteúdo, é muito interessante você estar vinculado a um curso preparatório. Hoje em dia, eu estou nos cursos preparatórios presenciais e online, mas eu tenho que dar a mão à palmatória que a metodologia online ela acaba se tornando um pouco mais barata, porque você tem professor dentro de uma sala de aula, aquele conteúdo é o mesmo para todos que vão assistir a qualquer momento, e barateia, vamos dizer assim, para o acesso ao concurseiro. O presencial já tem o desgaste da necessidade do deslocamento e por aí vai. Então, você tem que analisar muito onde você está estudando e como você gosta de estudar. O pessoal de uma geração mais antiga, ele acaba tendo uma qualificação assim, são duas pontas. O muito jovem e o mais antigo fala assim, poxa, o adequado é o ensino presencial. E eu não tenho dúvida, por ser professor, é muito melhor você estar integrado ali o aluno está com você, tem a dúvida de forma repetitiva, está sempre com você e você se integra à necessidade daquele grupo de estudantes. No ensino online, que o professor está ali, é próximo disso, porque ele está dando a aula online. Então, também não vai fugir muito disso. Mas você tem que entender, você concurseiro e você estudante, se aquela metodologia, a metodologia e a forma que está sendo passada, didaticamente, o teu cognitivo está alcançando. Ótimo, se tiver. Agora, logicamente que aqueles que têm uma persuasão melhor, aquele que tem uma forma cognitiva, uma adaptação a formas e conteúdos e práticas de acesso didático cognitivos de todas as qualificações,
rápidas ou não, EAD, na aula numa forma de apostilamento, e alcança ali, memoriza e tem memória visual, ou seja, ele já está adequado, aí qualquer tipo de acesso que ele tenha, o acesso mais rápido do online, do EAD, ele vai ter esse alcance. Agora, não tenho dúvida que o ensino presencial é algo que realmente nos faz aprender. Nós sentimos falta, por ser humano, do grupo social estar próximo, dentro da sala de aula presencial, tem aquela troca também de experiência entre alunos. Pô, você vai fazer aquela prova, eu tenho aquele conteúdo, tá abrindo aquela lá, então são bate-papo, eu tenho esse PDF aqui, eu tenho essa apostila, vai lá, tira xerox. Isso aí também integra muito e eleva também o conhecimento daquele que está estudando. Refazer provas antigas ajuda na preparação para aquele concurso e ajuda também a conhecer a banca ou não ajuda? Vai atrapalhar? Muito. Eu gosto de recomendar 2 formas de trabalho com provas antigas. A primeira delas é quando você tem um conteúdo e como está essa galerinha toda aí que, Yunis, eu quero iniciar os estudos ainda. Então pegue provas antigas, vê o que cai, vê o formato de como são as questões, veja no seu dia a dia o cotidiano de uma prova. Eu gosto muito de recomendar, fazendo um parêntese nessa pergunta, o estudo, quando você já está num nível assim elevado, e conseguindo estudar 4, 5 horas diariamente, ou então foi aquele domingão que eu falei, porque você trabalha e estudou 2 horas diárias, 3 horas diárias, e vai fazer um start maior no domingo, sim, que o conteúdo não só de uma matéria seja trabalhado. Aí cai raciocínio lógico, direito constitucional, português. Em 5 horas, se você puder estudar 2, 3 conteúdos diferentes daquela prova, é muito interessante, porque o teu consciente, teu subconsciente está trabalhando, a sua memória está trabalhando e o seu cérebro, toda a área dele, você pegou exatas, você pegou humanas, você pegou nessa parte de linguística, você pegou uma língua estrangeira para estudar, e 1 horinha de língua estrangeira, 1 horinha de raciocínio lógico, 1 horinha de direito constitucional, todo o seu cérebro trabalhou. Aí é a primeira recomendação. Esse conteúdo visto, quando você pegar essa prova, a maioria das provas, senhores, são 4 horas, 4 horas e 20, 5 horas de prova com todo o conteúdo, às vezes 12 matérias indicadas, que cai humanas, cai exatas e às vezes tem a discursiva, tem a redação. E não tem que estar preparado fisicamente para aguentar essa maratona. Exatamente. E por isso que aquele momento que aquele meu amigo falou, Yunis, eu gosto de um rock pauleira tal, quando você já estiver naquele nível de estudar em sequência, estar sentado a uma mesa 4, 5 horas concentrado, para poder vivenciar todo esse conteúdo, porque sua mente, é o que você falou agora, está treinando uma alta performance igual um atleta. E, senhores, mais um parênteses, mensã corpore sã, ou seja, o seu corpo também tem que estar bem. Todo aquele que estiver estudando um conselho. Yunis, eu gosto muito de beber, socialmente e tudo, mas às vezes extrapolo no sábado e domingo. Esse extrapolar não vai existir mais. Durante a semana, tentar minimizar ou zerar bebidas alcoólicas, porque, dependendo da sua idade, o neurônio é queimado e ele não vai ser refeito. Então, o neurônio é que traz a informação e conserva no cognitivo. Não fala então, isso que eu nunca mais vou beber. Ah, meu Deus. Eu tenho até colegas, né, porque a gente não para de estudar. Então, eu gosto de um chopp, gosto de beber um vinhozinho, mas aí, época de estudo, eu falo assim, não, eu tenho que cortar, porque mesmo esse 1, 2 cálices, um chopp, 2, 3 chopps, isso aí no dia seguinte, às vezes você está prostrado, está sem vontade. Então, é importante que você meça isso, você estudante, como é o álcool, como são drogas legais e ilegais, lógico, qualquer droga, a gente tem a ressalva principalmente da ilegal para não ser consumida,
mas às vezes até drogas legais, você conversar com o médico e tudo, por você ter necessidade, dizer que está estudando agora e saber o que aquilo está afetando o seu corpo e a sua mente. Mas assim, ele também tem que manter uma vida social, isso também é importante, né? Também não é só estudar e aí a cabeça também não vai dar certo, vai pifar também. Não tenha dúvida. Agora eu tenho conversado com os psicopedagogos e psicólogos para a área didática, principalmente. Nessa época de pandemia, às vezes a gente no concurso público, a gente incentiva o concurseiro e às vezes a gente é pecador. E, não, vamos lá, cara, tem que mesmo vir à noite, essa é a hora, não sei o quê, você tem que aproveitar. Mas isso que você falou é perfeito. O ser humano tem que pensar na sua saúde mental e física. Então você tem que ter o horário de estudo, mas você também tem que ter o horáriozinho social, saiu com a família, foi praticar um esporte, foi socialmente, se puder, né, dentro da pandemia aí, nos estados da federação, conforme a Vigilância Sanitária e as Secretarias de Estado de Saúde recomendar, e o Ministério da Saúde também, poder estar juntos, poder integralizar, poder estar desopilando, vamos dizer assim, a sua mente e também o seu corpo para você ficar salutar, porque o teu cognitivo vai ficar bem você estando com saúde mental e física. Bom, então agora vamos fazer aqui 2 colunas aqui. A primeira, o que o concurseiro costuma fazer que vai levar ele ao sucesso? E a outra coluna, o que ele costuma fazer que pode levar ele ao sucesso? O insucesso, essa última ao coluna? Sucesso e o sucesso. Coisas que eles costumam fazer. Essa dica que você vai deixar aí agora. Então, vamos lá. Ao sucesso. A primeira coisa é planejar-se e não se penalizar. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho amigos que, às vezes, você vai buscar isso em internet, e até nós, professores, fazemos. Vou fazer um planejamento de segunda a domingo aqui de estudo. Aí você chega na quarta-feira, Deus me perdoe, mas teve uma pessoa da família doente, está com Covid, tem que levar ela no médico. A sua esposa no sábado exigiu de você uma ida necessariamente ao supermercado. Teve que ir à casa do seu pai e sua mãe para atendê-los, porque precisa dar um acesso e levar coisas para o seu pai e sua mãe. Aí você fala assim, eu não consegui cumprir minha meta. Não, meta é para ser cumprida, mas se você não alcançou ali, você vai remanejar essa meta de estudo para outra semana. Aí veio um feriado. Nesse momento aí, se você está ali 3 mesezinhos, 4 mesezinhos com o edital ali e a prova já na proa, eu tenho um carnaval no meio, eu tenho um Natal e Ano Novo, eu vou viajar, não sei o quê. Converse com a família, se você está naquele ritmo de estudo, vamos nos furtar desse encontro aqui de carnaval, não vamos viajar nesse período. Exatamente, porque você numa condição melhor, principalmente econômica, financeira e também de realização pessoal, profissional, será o êxito para vocês. Então vai ter um foco. Então esse planejamento é necessário. Você separar uma coisa de sucesso, você separar os conteúdos direitinho, aquilo que você, por exemplo, na área do direito, minha área, ou na área de história, que também é a minha, vamos ver os livros que eu vou estudar, as metodologias. O que é a metodologia? Eu tenho que me aprofundar muito no livro, nível superior, que tem um conteúdo mais aprofundado, às vezes tem isso. Mas às vezes uma prova objetiva de 2º grau é par e passo, lei e resposta, ou seja, é só a resposta em cima da lei, letra da lei na resposta. Então, isso aí, depois que você estiver acostumado em se ambientar um concurso, ter, vamos dizer assim, essa prática no estudo. Qual é o conteúdo, qual é a apostila que eu vou usar, é o livro que eu vou usar, eu tenho que ter continuidade de módulos que eu estou fazendo excepcionalmente com o professor Cláudio Yunes de Direito Constitucional ou em Direito Administrativo. Então, essa forma de planejar e você ver a sua carência metodológica é sucesso. Eu vou te fazer uma confissão aqui. Eu tenho algumas aprovações em concurso público no Ministério Público Federal, aprovado também em 2 áreas de magistério. Eu fiz um concurso para a Receita Federal há anos atrás. Eu não tinha estudado nada de matemática financeira e caía nessa prova. O último cara que passou com 199.
com 222 pontos. Eu fiz 199 pontos. O que faltou? Para você ter uma ideia, foi mais ou menos 2 questões de matemática financeira. Aí você vai falar assim, Yunis, o que você fez? Eu falei assim, eu não fiz. Eu não estudei aquele conteúdo. Eu achei que caía 4, 5 questões e eu precisava acertar uma. As outras matérias eu teria média para passar e acabei não tendo êxito nesse ano que eu estudei. Então é isso. Você tem que ver qual é a sua carência. Às vezes você fala assim, pô, eu não sou bom em matemática. Às vezes você tem que modular, pegar um professor, às vezes até particular, e trabalhar aquele conteúdo, ou então pegar um módulo de um professor presencial para se aprofundar naquilo ali. E as outras matérias você já está batalhando, já tem conhecimento, aquilo já está no teu cognitivo, aquilo já está no teu subconsciente, consciente. Então, aquela parte da matéria você consegue livrar fácil. E o insucesso? Eu gosto muito de falar do psicossocial, Daniel. Pessoas ao seu lado. Eu vou dar um exemplo aqui, muito ligado a cada um de vocês. Eu amo meu pai e minha mãe, mas o meu pai e minha mãe não deve chegar para mim e falar assim, pô, você já fez esse concurso 2, 3 vezes e não passa. Às vezes é um marido, é uma esposa. Então bata um papo com essas pessoas e explique, demonstre, olha, fazer concurso não é chegar ali, ser entrevistado para um emprego e entrar. Fazer concurso vamos dizer assim, uma escalada de informação, de conteúdo, de bagagem que você tem que ter. Tem um momento, eu particularmente tenho uma menina que estudou comigo anos e anos, eu não vou relatar o nome da pessoa, mas ela com 40 anos passou por uma agência reguladora, o inicial na agência era R$12 mil. E ela tinha feito um concurso muito novo, ganhava lá seus 3 mil, 4 mil reais. Ela virava para mim e sempre falava assim, pô, Yunis, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô afastada dos meus pais, tal, eu estudo a beça e não passo. O que aconteceu com ela? No ano que ela passou para essa agência reguladora, ela passou para um tribunal e ela passou por um terceiro concurso que me escapa agora, onde foi todos de nível superior e todos pagando essa base de 10, 11, 12 mil reais. Ela optou pela agência reguladora. Você vê, no momento certo, você é aqueles que acreditam na religiosidade, Deus, o seu espiritualismo vai levar aquilo. Mas aqueles que são material, tem que lembrar que é o seguinte, é uma sequência, você se ajudou, você deu sequência àquilo. Não esmoreça por não estar acontecendo. A culpa não é sua, a culpa não é de ninguém. Foi o momento, tem uma pessoa que está melhor preparada do que você. Mas a sua hora, o teu êxito vai chegar. Yunis, eu estudei a beça, eu estou aqui de novo porque eu estudei a beça há 10 anos lá quando jovem, agora eu tenho 50 anos, 60, eu quero fazer o concurso. Posso fazer? Pode. Continue assim. Yunis, mas e se eu não passar? É o legado que você tem, é o conteúdo que está na sua mente. O teu dia a dia, o teu trabalho, o convívio social com a sua família, aquele conteúdo vai te ajudar de alguma forma. Então, não deixe esse legado, não deixe isso que você absorveu estudando para o concurso público, você não passe a achar que aquilo não serve para nada. Não, aquilo serve para tudo na sua vida. É informação. Num futuro, ensinar alguém, ajudar um pai ou uma mãe, ajudar o seu filho a estudar, e até mesmo te ajuda profissionalmente no seu dia a dia. Então, nunca, nada que você estudou é perdido. Então, os insucessos é quando você planeja, então você tem aquela força. Aí, por exemplo, veio a pandemia e eu estava num ritmo tão bom de estudo, parei. Veio o carnaval aí, o meu namorado foi para não sei onde, eu vou com ele, depois eu vou voltar, vou estudar. Se você tiver um hiato, tirou uma licença, tirou umas férias e depois que você se comprometeu, você tem que voltar a estudar. Senão, vem, como você falou, os insucessos. Você não pode assumir algo que você quer, que é o concurso, e não dar continuidade naquilo ali. Não, você tem que se comprometer e ter essa continuidade. Acredito que muitos concursos foram suspensos esse ano, né? E você já chegou até a falar alguns aí que já estão com o edital saindo e tal. Então, para refrescar a memória de todo mundo que acompanhou a gente até aqui,
O que nós temos à vista para 2021? Nós temos à vista para 2021 e quem entrar aí até se você também quiser colocar o link de alguns sites que anunciam. O próprio G1 tem links ali da área de educação e concursos públicos, tem vários anunciados. Agora você já pediu para 2021, mas no Rio de Janeiro nós temos algumas prefeituras aqui fora da capital, Itaboraí, salvo engano, nós temos prefeitura que pode estar me escapando agora, Rio das Ostras, Itaboraí eu falei, tem concursos em quantidade, São João de Meriti estão abertas, eu acho que Itaboraí tem bastante vagas, São João de Meriti, salvo engano, em torno de 280 vagas, são concursos que estão aqui. O presidente Bolsonaro agora, ele anunciou que até dezembro ou início de 2021, a Polícia Rodoviária Federal será agraciada com 2.000 vagas. É um grande concurso. Para 2021 também, o Estado do Rio de Janeiro, não militando só o Estado do Rio de Janeiro, mas o próprio governador do Estado havia anunciado para as polícias, tanto PM, me parece que a PM já está se movimentando para isso, o concurso para oficiais, para soldado da PM. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também tem autorização para 1.000 vagas, então é provável que a Polícia Civil é um grande concurso. Para para investigador e inspetor tem nível superior em 2º grau, pelo menos na última decisão administrativa estavam já estudando para que o edital viesse dessa forma, tem 2º grau e nível superior, e talvez tenha até nível fundamental, que é o tal do auxiliar de necropsia, e pagam um salário bem interessante, se eu não me engano, minimamente, o de nível fundamental é R$4.000, e o delegado deve estar batendo hoje aí, perdoe-me se eu estiver errado, mas 15, 16 mil reais. A Receita Federal, isso não está anunciado, mas já se cogita. Me parece que tem uma defasagem de vagas de 3.000 vagas. Também é outra área de agente de Estado, que o Estado brasileiro necessita a realização do concurso. O CGU, o Banco Central, já está cogitando concursos para eles para o ano que vem. Agora, não vendendo ilusão, a lei complementar assinada pelo presidente da República, ela realmente, a lei complementar 173, quem quiser dar uma consultada lá, ela limita até dezembro de 2021, se não tiver orçamento e disponibilidade de cargo para o acesso, e na área federal sempre consultando ao Ministério da Economia para autorização, realmente vai ter a limitação ou até mesmo a interrupção de ter concurso. Okay. Porém, todas essas carreiras que eu falei aqui, federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, o CGU, Banco Central, todos eles estão batendo a porta do Ministério da Economia e, logicamente, tem grande chance, lógico, de acordo como tiver a economia do país, ser liberado. Na área estadual e municipal, as limitações são pelos empréstimos que a União tenha feito a Estado e município para que eles não gastem exacerbadamente sem ter fluxo de caixa para isso. Mas nós estamos vendo aí que tem Estado, e eu acabei de falar de algumas prefeituras aí, tendo abertura. E quem estiver ouvindo a nossa rádio aí, Brasil afora, procurem sites que tem o link dos concursos, o G1 é um deles, que você vai conseguir ver em outros estados concursos abertos aí, ainda em 2020. Para 2021, as previsões também são grandes. Ok. Se você deseja divulgar suas redes sociais, seus contatos, fique à vontade, pode fazer agora aí. Como é que as pessoas te acham? Quem necessitar o contato é professor Claudio Yunes, prof, com F abreviado ali, professor Claudio Yunes no Instagram, Claudio Yunes no Facebook, e o meu e-mail é prof.yunes, o Yunes aí com Y, YUNES, eu sei que a rádio vai deixar o meu nome lá, então é profyunes@gmail.com. Eu fico à disposição a todos aí, necessitando.
temos aí a coordenação em alguns cursos, se você me permite eu fazer uma publicidade. Claro, claro. Estou vinculado a alguns cursos, a alguns colégios, principalmente o Sistema Educandos de Ensino, os cursos preparatórios online e também presenciais, nós estamos neles aí. Quem necessitar, me procure aí, como você falou, nas redes sociais ou pelo e-mail, que eu difundo aí onde eu vou estar, para não haver... e também não haver proteção de um curso perante ao outro. Ok. Todos são amigos. Certo. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Obrigado, professor Cláudio Yunes, por ter participado aqui com a gente. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Daniel, eu me sinto muito honrado, eu agradeço muito pelo seu convite, que esses canais que vocês do meio de comunicação abrem para nós, não só na área de educação, todas as áreas são bastante esclarecedores e nos ajudam a sociedade em grande escala. Agradeço muito, foi uma grande honra estar com você aí e espero estar em outras jornadas aí. Estou sempre à disposição da rádio quando vocês necessitarem. A honra foi nossa. Muito obrigado. Se você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista ou quer rever ou compartilhar, inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também pode ser acessada no endereço www.radiosplendor.org. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só pesquisar por Rádio Web Esplendor lá no Google, que vai aparecer tudinho. Continuem acompanhando a nossa programação, não saiam daí, até a próxima! Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplendor.